Pessoal do sétimo ano, boa tarde. Hoje são 15 de abril de 2021. A nossa aula de hoje é a continuação da atividade da aula anterior. Hoje nós vamos trabalhar aqui na página 25 do livro de vocês e foi passado para vocês na aula anterior até a 18ª questão, ou seja, da primeira até a 18ª. E hoje nós vamos continuar aqui com a 19ª, tá? A 19ª aqui, que é a da aula de hoje. E eu vou ler a questão para vocês e vou começar a fazer o cálculo para vocês, para que possa facilitar na hora da resolução dos problemas. Então aqui, a 19ª, ele diz: sabe-se que o planeta Júpiter leva aproximadamente 12 anos para dar uma volta completa em torno do Sol, enquanto os planetas Saturno e Urano levam cerca de 30 e de 80 anos, respectivamente, para dar essa mesma volta. Suponha que em um dado instante os três planetas estejam alinhados após quanto tempo os três planetas voltarão a ocupar novamente essas posições. Pessoal, o que acontece? Para que você encontre ou resolva esse problema, observem que aqui o problema ele deu três números para vocês: 12, 30 e 80. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, na 19ª, olha, na 19ª, vocês vão calcular quem? O MMC de quem? De 12, de 30 e de 80. De que forma? Aqui vocês vão calcular múltiplos de 12, aqui na frente. Embaixo, múltiplos de 30 e, por último, múltiplos de 80. O que acontece? Eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores que o múltiplo de um número natural, aqui no caso, ou seja, o MMC, ele é o menor múltiplo comum desses três números. Ou seja, você vai calcular os múltiplos de 12, você vai começar 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, 12 vezes 4. Depois vocês vão fazer os múltiplos de 30 e os múltiplos de 80, tá? Então, aquele menor múltiplo que seja múltiplo desses três números ao mesmo tempo é o MMC desses três números. Só um exemplo. Se 4 for múltiplo de 12 e também for múltiplo de 30 e for múltiplo de 80, então 4 é o múltiplo comum, ou seja, o MMC de 12, 30 e 80. Mas isso se for, não estou dizendo que é, tá? Só lembrando, se for múltiplos de 2, por exemplo, de 12 e de 30, e não for de 80, então quer dizer que não é, tem que ser dos três, certo? Essa é a 19ª questão, tá? Vou deixar aqui para facilitar para vocês. A 20ª questão aqui embaixo, olha, a 20ª, ela diz que duas tábuas devem ser cortadas em pedaços de mesmo comprimento, sendo esse comprimento o maior possível. Se uma tábua tem 90 centímetros e a outra tem 126 centímetros,
qual deve ser o comprimento de cada pedaço, se toda a madeira deve ser aproveitada. Então aqui, pessoal, observem que a 20ª questão, ela se refere a quê? A divisão, certo? A repartir, tá? Então, o que que vocês vão fazer aqui? Vocês vão calcular o MDC e não mais o MMC, ou seja, o MDC de quem? De 90 e 120. O que é o MDC? Você vai calcular aqui, ó, os divisores de 90, depois os divisores de 120, tá? Então aqui na frente vocês vão colocar os divisores de 90, esqueci do zero, e aqui os divisores de 120. O que são os divisores? São aqueles números que dividem o 90, no caso, e o 120. Mas para isso, primeiro você vai ter que procurar os divisores de 90, por exemplo, 90 dividido por 1 é igual a 90. Então, o 1 é divisor de 90. 90 dividido por 2 dá 45. Então, o 2 e o 45 são divisores de 90. Depois você vai fazer com 120. Então, o menor deles, aqui é o contrário. O menor divisor comum entre esses dois aqui. O mínimo múltiplo comum é o maior, é o máximo. Esse aqui é o mínimo, é o menor, tá? E isso diferente de zero, porque o zero não conta. E depois nós temos aqui a questão, a 21ª, certo? Está aqui. A 21ª, ela diz que a estação rodoviária de uma cidade é o ponto de partida de viagens internacional de uma plataforma da estação. Deixa eu localizar aqui para vocês. É aqui, ó. Continuando aqui, tá? Continuando aqui essa questão, olha, é aqui, ó. Essa estação. A cada 15 minutos partem os ônibus da aviação Sol, com destino à cidade Paraíso. Os ônibus da aviação Lua partem da plataforma vizinha a cada 18 minutos, com destino, à cidade Porta do Céu. Aqui embaixo, se às 8 horas os dois ônibus partem simultaneamente, a que horas os dois ônibus partirão juntos novamente? Então, essa questão aqui, ela é a 21ª. O que vocês vão fazer na 21ª? Vocês vão calcular o M, colocar aqui, ó, 21ª. Vocês vão calcular o MC de quem? De 15 e de 18. Ok? Então vocês vão colocar aqui, ó, múltiplos de 15. Vocês vão colocar aqui. Depois, múltiplos. Ô, gente, desculpe. Aqui é 15 e aqui 18, certo? Essa é a 21ª. A 22ª, olha aqui. A 22ª, ela é essa daqui que fala que Gabriela coleciona moedas e em sua coleção há 165 moedas de ouro, 220 moedas de prata e 275 moedas de bronze.
ela deseja organizar essa coleção em caixas que tenham o mesmo número de moedas e de tal modo que cada caixa contenha o maior número possível de moedas de um só tipo. Nessas condições, quantas moedas Gabriela deve colocar em cada caixa, certo? Então essa daqui é a 22ª. A 22ª questão, o que que vocês vão fazer? Também vocês vão calcular o MDC de quem? De 165, de 220 e de 275, certo? Aqui embaixo vocês vão fazer esse procedimento. Divisores, colocar um D, ó, divisores de 165, depois divisores de 220, depois os divisores de 275, certo? Então, vocês vão calcular ou procurar o menor divisor comum desses três números. E por último, nós temos duas ainda, né? A 23ª e a 24ª. Não é isso? A 23ª é essa daqui, ó, onde diz que um relógio A bate a cada 15 minutos, outro relógio B bate a cada 25 minutos e um terceiro relógio C bate a cada 40 minutos. Qual é, em horas, o menor intervalo de tempo decorrido entre duas batidas simultâneas dos três relógios? Então, a 23ª, o que que vocês vão fazer? Ó? A 23ª, vocês vão calcular o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum, de quem? De 15, de 40 e de 25, certo? De 25. Depois vocês vão calcular aqui, ó, múltiplos de 15, esqueci do M, mas é múltiplo, ó, múltiplo de 15, múltiplos de 40 e depois múltiplos de 25, tá? A 24ª e última questão é essa aqui, ó. Ao separar o total de suas figurinhas em grupos de 12, de 15 e de 24, Caio observou que sobravam sempre 7 figurinhas fora dos grupos. Se o total das figurinhas for compreendido entre 200 e 300, qual será a soma dos algarismos do número de figurinhas de Caio? Tá? Então, essa aqui é a 24ª. Vou fazer aqui para vocês a 24ª. Olha, a 24ª questão, vocês vão calcular o MMC de quem? De 12, de 15 e de 24. Então, aqui vocês vão fazer, ó, os múltiplos de quem? De 12, coloca na frente, os múltiplos de 15 e os múltiplos de 24, certo? Então, vocês vão resolver a 24ª dessa forma. Pessoal, por hoje era só lembrando que
eu quero que vocês deixem o cálculo. Como eu falei na aula anterior, eu dividi essa atividade porque vocês vão estar precisando copiar no caderno de vocês, tá? E eu gostaria que vocês colocassem a resposta também de caneta. Só coloquem de cor diferente. Se você copiar a pergunta de azul, mande a resposta de preta. Você responde num papel de lápis ou a lápis, depois você passa limpo e envia, que fica melhor. Tem vezes que o celular não dá para a gente ver a letra que é feita a lápis, certo? Por hoje era só. Até a próxima e bons estudos.